Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço, paz, alegria, saúde para você. Tá legal? Pois é, o ex-presidente Bolsonaro deu uma entrevista a um jornal americano dizendo que vai voltar ao Brasil em março e vai vir para cá para liderar a oposição ao governo do presidente Lula. Ele disse que não tem ninguém para liderar a oposição e não vai deixar isso para ninguém. Ele que vai querer ser, naturalmente, o grande opositor, o comandante da oposição ao governo federal de hoje. E perguntaram ao presidente, tem alguma... O senhor fez uma revisão do seu governo? O que o senhor faria, o que o senhor não faria? Ele falou assim, olha, aí ele confessou, eu não faria aquilo que eu fiz com respeito à vacina, com respeito à Covid. Falei que era uma gripezinha, falei que eu não era coveiro, que não sei o quê, que não sei o quê. Tudo aquilo que eu falei, eu me arrependo muito de ter falado. Quer dizer, agora a Inês é morta, né? Falou demais. E quantas vezes aqui nesse programa eu dizia que o presidente estava me lembrando da minha mãe que dizia, quem fala demais dá bom dia a cavalo. E o presidente falou demais, falou o que não devia. Não é verdade? Ele podia ter convivido com a justiça brasileira, com o Supremo Tribunal Federal, ele podia ter feito um governo, né, com a certa educação, né? Eu falo educação, né? Educação para conviver com o Supremo Tribunal Federal, conviver com a justiça, conviver com os opositores, não é verdade? Né? E fazer a coisa certa, né? Infelizmente, fez muita coisa errada, né? E apesar ainda, teve uma grande votação, né? Uma grande votação pelo resultado das eleições que nós tivemos, né? O presidente Lula hoje, ele não pode dizer que ele está com a maioria folgada no Brasil, não, porque tem quase 50% de pessoas que foram contra eles, né? Na eleição. Então o país está muito dividido. Eu sempre falo que o Lula tinha que ter um grande ato de boa vontade para pacificar o país, não é verdade? Né? Talvez decretar uma grande anistia para ele ser diferente. Né? Não tratar o ódio com ódio também. Não é verdade? Isso é muito importante. Você já fez um check-up médico anual? A visita periódica ao médico não pode ficar fora da agenda. Na infância, bebês e crianças vão ao médico com mais frequência. Na adolescência, o exame anual pode ser feito a cada 2 anos. E para os adultos, a recomendação é que a consulta seja a cada 12 meses, mesmo para aqueles que não apresentam qualquer sintoma de doença. Depois de sentir uma dor no peito, Elizabeth não pensou 2 vezes e logo procurou um médico. Com a orientação do especialista, realizou um check-up para avaliar a saúde. Já tenho meus 67 anos, né? E está passando a hora de fazer um check-upzinho, né? Foi feito um pedido de raio-x do tórax, hoje o egométrico, um exame de sangue completo. E aí vamos levar para o doutor para ver o que vai acontecer. O check-up é uma série de exames feitos para prevenir ou descobrir diferentes doenças. Ele deve ser feito a cada 2 anos por adolescentes e anualmente por adultos. Normalmente os pacientes vêm e pedem um check-up geral, né? O check-up geral é uma coisa muito cultuada, já ficou marcada, mas na verdade o check-up é individual, né? Cada paciente tem uma diretriz, tem uma necessidade, não é isso? Que à medida que o médico conversa, entrevista e examina, aí sim vai poder determinar qual a necessidade daquele paciente específico. O check-up pode avaliar tanto a saúde física quanto mental do paciente. Mas para realizar um tratamento efetivo, é necessário concluir o check-up voltando ao médico para avaliação dos resultados. Para se ter êxito, né, o paciente tem que voltar para ter conhecimento diagnóstico. Sem isso, não fica inconclusivo. A maioria das patologias, o clínico tem condição de definir e resolver plenamente. Se houver necessidade, é encaminhado ao especialista. Pois é, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em fazer certos tipos de exames. Por exemplo, um amigo meu que não ia ao médico de jeito nenhum, resolveu fazer um check-up, né? Aí descobriu que ele estava com algum problema. Recomendou-se a ele
fazer um cateterismo, porque ele estava com veias entupidas, né? Fizeram um exame e tal, as veias estão entupidas. Aí fez um cateterismo, né? E aí ele teve que colocar um outro instrumento nas veias, né? Para ele poder tirar aquele problema que ele tinha, aquele entupimento de veia, né? E o médico disse para ele, olha, se você não viesse aqui, você podia morrer em qualquer lugar, né? Porque as veias estavam muito entupidas, né? Então, outra coisa muito interessante que eu sempre falo com as pessoas, né? Você quando está com um problema de colesterol alto, por exemplo, gordura no sangue, você faz um regime, né? Faz um regime, deixa de comer coisas gordas, deixa de comer muita carne. Tem gente que gosta de comer churrasco todo final de semana. O churrasco no final de semana ele é muito prejudicial à saúde. Você pode notar que tem pessoas que comem churrasco todo final de semana. Aquilo é muita gordura no sangue, né? Então, o cara tem que fazer um check-up e tal, olhar e etc. E fazer um regime, né? Para depois voltar a fazer os exames e ver como é que está o colesterol. Olha, você com gordura no sangue, se você faz um regime, você tira toda a gordura do sangue. Você fica normal outra vez. Às vezes não ficam entupidas, não ficam normal. Agora, quando o sujeito fuma, aí é diferente. Porque fumar, você está jogando fumaça para dentro do seu organismo, né? A fumaça entra no seu organismo e ela passa no pulmão e vai para as veias, para as artérias, né? E ali, não sei se vocês conhecem fogão a lenha, tem o fogão a lenha produz na chaminé um negócio que chama-se picumã. E o picumã entope a chaminé. E tem muita gente que tem que pegar um galho de árvore e limpar a chaminé toda para tirar aquele picumã. Agora, só que tem que nas veias da gente, né, nas artérias, esse picumã não sai, não. Só sai depois que você para de fumar e fica muitos anos sem fumar que ele vai sair. Não é verdade? Então você tem um pulmão que tem que funcionar assim, ó, fazer assim, ó, bombeando ar, né, para o seu sistema. Se você vai fumando, esse aqui por dentro do pulmão vai ficando necrosado, então ao invés de funcionar assim, ele funciona assim. Aí por isso que as pessoas cansam muito e etc. Então olha aqui, pare de fumar enquanto é tempo. Isso é muito importante na vida da gente. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem. Com pílulas de Lucem, sempre aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor, pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e você encontra em todas as farmácias e drogarias. E agora aqui conosco o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia que começa daqui a pouco ao 12:30. O que teremos hoje no jornal? Ô André, bom dia. Bom dia, Cir, bom dia a todos. Nós vamos mostrar um memorial que foi inaugurado ali no Barreiro, Memorial Frei Antônio do Prado. Ele é um memorial em homenagem aos 42 anos de missão dos franciscanos ali na região do Barreiro, no Vale do Jatobá. Vamos trazer detalhes deste espaço para vocês. Nós vamos falar também sobre uma campanha que existe hoje na Receita Federal para que os municípios mineiros eles façam a adesão à nota fiscal eletrônica, que tem vários benefícios, nós vamos trazer todos eles no jornal também. E nós vamos falar também, assim, do Campeonato Brasileiro, né? Foi divulgada ontem pela CBF uma tabela provisória, que já tem os confrontos da primeira rodada. O clássico, por exemplo, Cruzeiro e Atlético vai ser na 9ª rodada, primeiro final de semana de junho, mas um detalhe importante, a CBF vai punir atos de racismo. Isso agora está no regimento da competição. Se houver atos de racismo por parte da torcida, por parte do jogador, primeiro ato, multa. Segundo ato, se repetir, reincidência. Aí tem perda de mando de campo ou jogos sem torcedor. E se fizer mais uma vez, aí perda de pontos. A CBF tentando acabar com o racismo no futebol, porque às vezes as pessoas estão no estádio, eles acham que ali é fora da sociedade, que ali não tem regras. E as leis que valem fora do estádio têm que valer dentro também. O futebol tem que ser exemplo. Então, tudo isso, todos os detalhes, a gente traz daqui a pouquinho, 12:30. Alô, André. Lembrar que os torcedores, que o que eles fazem fora do campo ou dentro do campo prejudica o time, né? Com certeza. Eles têm que entender isso, né?
A gente vê o último clássico, né? Os torcedores do Cruzeiro jogando copo dentro do gramado, jogando bomba. Com certeza isso deve gerar punição para o Cruzeiro, que aí pode ser que não tenha sua torcida nos próximos jogos, não vai ter a receita, e aí prejudica mais um time que já está com tantos problemas financeiros e vai disputar um Campeonato Brasileiro da Série A que exige bastante dentro e fora de campo. É verdade. Um abraço, então. Abraço. Até lá. Pois é, esse foi o André Cristino que falou conosco. Olha aqui, vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, todo mundo sabe, né? Quando você faz qualquer coisa, né, no campo de futebol, né, você está prejudicando o seu time, né? Infelizmente, né? Olha, a Arquidiocese de Belo Horizonte conta com 11 novos diáconos permanentes. Um presente para celebrar os 102 anos da instituição, que tem como foco a evangelização e auxílio aos mais necessitados. É preciso muito amor ao próximo para aceitar o chamado de servir a igreja. Mas um grupo de homens se dispôs a essa missão na Arquidiocese de Belo Horizonte. 11 diáconos permanentes foram ordenados pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Realmente é um chamado que mexe muito com a gente. E há alguns anos atrás eu veio esse desejo no coração, né? Mas eu precisava até mesmo da resposta da minha esposa, do sim dela. E graças a Deus ela aceitou esse chamado e tem caminhado junto comigo, tanto ela quanto meu filho. E hoje eu falo que é um dia muito especial. Estou muito emocionado com tudo isso que está acontecendo. O coração está muito acelerado, mas é isso aí. A dedicação às atividades como servidor vai além da vontade do diácono. É preciso que a família esteja junto neste projeto. É o sonho dele, né? Então a gente tem de apoiar, né? Aí virou sonho da gente também, né? Como família, é sonho de todo mundo agora, né? Orgulho demais, né? Porque é um sonho dele, então família é para isso mesmo. Apoiar e sempre. Serve de exemplo? Sim, óbvio. Sempre. Gabriele trabalhou o sentimento em seu coração quando Natanael lhe contou sobre o desejo de ser ordenado. A princípio foi assim, não de recusa, mas de sentimento de muita responsabilidade, de entrega e como que a gente faria isso. Esqueci naquele momento, a princípio, de pensar assim, Deus usa a gente, capacita a gente. Isso num primeiro momento. Aí durante a caminhada isso foi amadurecendo, a gente foi nos aprendendo. De extrema alegria, né, no coração, ter o acolhimento da esposa, dos filhos, dos amigos. E a gente já está neste caminho de evangelização, assumindo aquele compromisso que Deus nos chamou. E da agora para frente, com a mão no arado, né, é sair para anunciar e testemunhar a palavra do Senhor, porque Ele sabe de onde que Ele nos tirou. Nos tirou da lama e para fazer verdadeiramente profeta para anunciar a palavra de Deus. A ordenação por si só já é um marco, mas se tornou ainda mais especial por ser no dia em que a Arquidiocese de BH completou 102 anos de história, período em que muito foi feito. São 102 anos de história de evangelização e missão, com grandes homens e mulheres protagonizando a missionariedade da igreja. O que temos de balanço é gratidão e, sobretudo, o compromisso de continuarmos neste mesmo caminho evangelizador, anunciando o reino e proclamando a palavra de Deus. Diante dos desafios impostos à sociedade, a igreja se torna uma instituição cada vez mais importante e que tem muito a contribuir pelos próximos anos. Com grande luz, né? Bem, assim, de modo que tem trago a esperança para muita gente. A importância da igreja em tantos problemas eu acho importante demais, porque através da igreja, né, a gente possa levar mais conhecimento e aprender mais sobre a socialização da nossa sociedade. Pois é muito importante o diácono na vida da igreja, né? Porque é o leigo, né? Que tem a sua família, tem a sua mulher, tem seus filhos, né? E que vive ali naquela comunidade e que pode não só, né, ajudar na evangelização, como também ser uma figura viva
da igreja, que às vezes o padre não pode tudo, mas o diácono pode estar ali, né, fazendo coisas que às vezes um padre sozinho não consegue fazer para a comunidade inteira. Isso é muito importante. Eu fico me lembrando aqui, no meu bairro, quando eu era garoto, menino, 14, 15 anos de idade, nós tínhamos lá um senhor, o Sr. Carmo, e ele reunia, às segundas-feiras, trazia sempre, nós tínhamos um terço, né, todo dia à noite, todos os dias, mas na segunda-feira o terço era especial porque tinha sempre depois uma palestra, né? E nós tivemos palestras históricas de grandes figuras que foram lá fazer palestra para todos nós, né? Falando dos santos da igreja. Foi assim que todos conheceram a vida de Saulo, o grande amigo de Deus, né? De Pedro, né? Onde Deus ergueu a sua pedra, a sua igreja, e tantos outros que nós tomamos conhecimento ainda menino, garotos, né, a respeito das coisas da igreja. Essa é a evangelização, né, maravilhosa que nós tivemos, né? E a presença do diácono é uma coisa fantástica, maravilhosa para a igreja de todo o Brasil e especialmente da igreja de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, completando 102 anos a nossa arquidiocese. Isso é muito bom, né? Bom que a gente possa viver com alegria e com satisfação esse momento maravilhoso da nossa igreja, porque são mais pessoas, multiplicar, né, a presença da igreja em toda a comunidade. Isso é muito importante. Uma comunidade que tem um diácono, tem 2 ou 3 diáconos, é muito importante para ajudar ali o padre que está ali, né, naquela tarefa de ser o pastor de uma comunidade, às vezes muito grande. Não é verdade? Isso é muito importante. Então, que eles tenham muita saúde para cumprir a sua missão de diácono da igreja da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é muito grande, né? Nossa arquidiocese tem 34 cidades da região metropolitana. Presta bem atenção, é muita coisa, né? E nós temos hoje os bispos auxiliares que estão auxiliando o Novo Amor nessa tarefa de levar a evangelização da igreja em todos os cantos da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é muito importante, que as pessoas, né, estejam, né, ligadas naquilo que a igreja está fazendo na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu fico vendo, por exemplo, né, as comunidades como Sabará, que tem uma igreja, que tem uma religião católica muito forte, né, porque foi uma das primeiras cidades de Minas Gerais, tem uma tradição de Semana Santa, de grandes cerimônias, né? Então, tudo isso é muito importante e que a gente esteja vivendo verdadeiramente essa missão de fazer o melhor para os nossos irmãos, né, que estão aí tentando receber, né, uma palavra amiga da igreja, né, e recebe com a presença dos diáconos, porque não é só o diácono, é a família dele toda, né? É a mulher, são os filhos, né, que estão ali. É o exemplo de boa família que nós estamos entregando à comunidade. Isso é muito importante, né, que as pessoas recebam os diáconos com muita alegria, com muita satisfação, porque é um momento muito importante na vida de todos nós. Pois é, e nós estamos chegando aí às portas do Carnaval, né? Agora, a partir de sexta-feira, a cidade muda, muita gente chegando na cidade, né? A gente sabe que o Carnaval tem excessos, né? Verdade? Né? Eu, por exemplo, sexta-feira passada, eu estava lá na igreja de São Sebastião e São Vicente, lá no bairro aqui perto da Pampulha, né? Na Pampulha. E era o padre Igor que estava saindo lá de Sabará para assumir a paróquia lá naquela região. E vi lá os jovens, né? Maravilha, os jovens todos participando ali daquele momento maravilhoso da chegada do padre Igor ali naquela comunidade. E depois, logo que eu saí de lá, que eu cheguei, eu passei em uma região da cidade e vi os jovens da mesma idade, com um copo na mão, cerveja, bebendo bebida alcoólica, né? Aí eu falei assim, que diferença, né? Aquele jovem que está lá dentro da igreja, rezando, né? Em comunhão com a comunidade, né? E aqui os outros jovens que estão entregues às bebidas e etc. Tal. Porque ninguém está proibido de fazer nada, né? Mas a gente tem que cuidar bastante da nossa juventude, ter família, né?
ter família e ter essa coisa maravilhosa de ninguém está proibido, né? O cara vai ficar adulto, e etc. Vai tomar uma cervejinha de vez em quando, não vai ter problema, tomar uma bebida alcoólica, mas dentro de um padrão de normalidade, né? Não, naturalmente, se excedendo, né? Como a gente pode acontecer no carnaval. Então, eu faço um apelo às pessoas, né? Vamos curtir o carnaval. Eu fiz um baile de carnaval sábado passado, lá ali no Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Olha que baile maravilhoso, o pessoal dançou, curtiu, cantei marchinhas de carnaval, as marchinhas do carnaval brasileiro. Foi um ambiente gostoso, alegre, feliz, né? Não teve problema nenhum, mais de 800 pessoas no salão, curtindo uma noite de baile de carnaval, uma alegria do mundo, todos felizes, né? Tivemos gente que veio, por exemplo, lá de Raposo, ônibus veio de Raposo. Tem gente que veio de Pará de Minas, que veio lá de Bom Despacho, das cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, para curtir um baile de carnaval gostoso, feliz, né? E que não tinha ninguém com excesso de nada. Né? Isso é tão bom, né? Você poder fazer isso, né? Poder viver esses momentos, né? É tão gostoso, não é verdade? Então, eu espero que você também viva esses dias de carnaval dentro dessa expectativa, né? de um carnaval feliz, de boa coisa, não é verdade? E que você possa ter, né? Curtir o carnaval, mas com saúde, com alegria, sem os excessos que nós, às vezes, nos encontramos aí, né? Gente, amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.